consegui entrar, estava com problema na conexão, mas aqui estamos. Oi, gente, boa noite. Cheguem mais. Fiquem aqui comigo. Um minutinho, só para todo mundo ser avisado e entrar aqui na live. Já aproveita, ó, faz aquela ajudinha, compartilha aqui no aviãozinho, pro amigo, pra amiga, que vão gostar de aprender um pouco mais sobre saúde e beleza da pele. Quem tá chegando agora, não me conhece ainda, opa, que live é essa? Onde vim parar? Eu vou me apresentar. Eu me chamo Natália, sou médica dermatologista aqui em Florianópolis e o meu intuito com essas lives é fazer com que você, médico, aprenda mais sobre prescrição cosmiátrica, para te manter atualizado, para ficar mais seguro dos seus tratamentos, com ótimos resultados para os seus pacientes, sem complicações, com pacientes felizes e satisfeitos. A gente sabe o quanto a prescrição cosmiátrica bem feita, ela é fundamental, importantíssimo no consultório do médico dermatologista ou do médico que trabalha com estética e saúde da pele de maneira geral. E o quanto que melhora os resultados dos procedimentos e reduz, né, as complicações. Então, é importantíssimo que você saiba sobre prescrição cosmiátrica. E, inclusive, é um mundo que está sempre se atualizando em termos de novidades, informações, produtos ativos. E por isso também a gente está sempre aqui em contato. Quem já está me acompanhando há um tempo sabe que semanalmente a gente tem o nosso encontro, que se chama Momento Pele e Ciência. Porque todo conhecimento que aqui vou trazer é baseado em ciência, que é o que diferencia o bom profissional de simplesmente charlatões e pessoas que estão aí divulgando conhecimento, conteúdo, às vezes sem ter uma base científica. Então, nosso papel aí é trazer nosso compromisso com a ciência. Inclusive, compartilhei agora mais cedo nos stories, não sei se vocês viram, deve ter acompanhado ali com relação ao conteúdo de produtos aí que são divulgados na internet, às vezes com composição que não vai entregar o que promete. Então, realmente, assim, até por uma questão de saúde pública, que você tenha esse conhecimento e esclareça os pacientes, porque realmente o mundo está louco, a internet é uma terra sem lei, então a gente tem que aqui se posicionar, estar presente para esclarecer as pessoas sobre o que realmente vale a pena e o que não vale a pena, né? Quem está chegando agora, eu quero te contar que você pode acompanhar o nosso conteúdo, meu conteúdo por aqui, mas também você pode acompanhar pelo aplicativo, pela plataforma Skin Training, disponível em iOS, para iOS e para Android, tá? Você pode procurar na lojinha do aplicativo, na loja dos aplicativos, procura lá Skin Training e aí você vai nos encontrar lá. Então, de diversos momentos pele e ciências aberto, disponível para você assistir e se atualizar. Tem aqui no vídeo também, tem, mas fica difícil de procurar, nem todas ficam salvas aqui. Então, se você tem interesse, vai lá. E eu vou aproveitar também para dar um oi aqui para os meus alunos do Pele 3C, que são médicos comprometidos aí com conhecimento, em atender bem, em dar resultado para os seus pacientes com segurança e crescer profissionalmente. Então, parabéns para todos que já estão acompanhando aí o Pele 3C. Tivemos nova turma recentemente, então quero dar um alô, um beijinho e convidar vocês a participarem dessa live. O assunto da live de hoje é sobre os nossos grandmestres maravilhosos, retinoides. A família que uma das famílias mais amadas em termos de ativos dentro aí da saúde da pele, que se chamam os retinoides. Então a gente vai falar sobre os retinoides, quando e como a gente indica, a gente prescreve, a gente pode colocar aí na nossa prática. Claro que falar de retinoides é querer falar de um livro inteiro em 30 minutos, que não é possível, mas vamos pincelar aí pontos importantes para a sua prática diária. Então, os retinoides, eles são uma classe de compostos derivados da vitamina A, falando um pouco sobre esta família. São amplamente utilizados na dermatologia, na medicina, para tratar diversas condições de pele. A gente usa em acne, a gente usa para oleosidade, a gente usa para fotoenvelhecimento, para desordens de queratinização de maneira em geral. Quase muitas das desordens de queratinização podem ter benefício com o uso dos retinoides. E a prescrição ela deve ser feita com base na condição específica de cada paciente e o objetivo terapêutico, obviamente.
Então, como a gente tem muitas opções de retinóides e muitas condições que a gente pode usar eles, é importante a gente dar uma realinhada, uma relembrada quando e como a gente usa cada um deles. Boa noite, Ana Maria. Oi, Selma, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Tudo bem? Que alegria ver vocês aqui. Eu vejo outros rostinhos aqui também, conhecidos. Bom, vamos conversar então primeiro sobre quando prescrever os retinóides. É óbvio que existem muitas indicações, mas lembrando que a gente acabou de conversar, temos aí algumas indicações super comuns na prática diária, como no caso da acne. A acne, né, os retinóides tópicos, eles entram como possíveis indicações. Retinol, tretinoína, adapaleno, tazaroteno, que não temos essa opção no Brasil, mas fora ele é uma opção. E temos também os retinóides orais. Lembrando que, em termos de retinóides tópicos, a gente indica geralmente para casos mais leves até moderados. Leves a moderados. Vamos usar desde uma pessoa que tem poucas lesões, às vezes só uma acne comedoniana, até no caso de uma acne mais papulopustulosa. E a gente acaba reservando um retinóide oral, a isotretinoína, para uma condição de acne mais intensa. Mas é claro, isso é de maneira geral, porque a gente pode individualizar, a gente pode trazer a isotretinoína para uma acne mais leve, desde que, claro, o paciente tenha indicação, tenha conhecimento sobre os cuidados, o médico esclareça, casos recidivados, casos em que o paciente já tentou outros tratamentos e não teve sucesso, casos em que o paciente esteja muito incomodado esteticamente, clinicamente com aquelas lesões, porque a gente sabe que tem pessoas que têm muita acne e não se incomodam, não se abalam, tá tudo certo, tá tudo bem. E tem pessoas que têm poucas lesões, mas têm um prejuízo social, emocional, psicológico muito intenso, e isso também deve ser levado em consideração. Então, a gente tem esses retinóides como ótimas opções para um tratamento de acne, tá? Existem outros retinóides que podem ser usados, tipo o retinaldeído, também é uma opção, mas de praxe os mais comuns são esses: tretinoína, adapaleno, tazaroteno, no caso não aqui no Brasil, e isotretinoína oral, tá? Também a gente deve lembrar dos pines, o pile de ácido retinóico também é uma opção de consultório muito interessante para acne. Pincelamos a acne. Outra indicação que a gente prescreve muito retinóides: envelhecimento cutâneo ou fotoenvelhecimento. Geralmente a gente usa esse termo, né? Fotoenvelhecimento, mas os retinóides eles entram para o envelhecimento cutâneo de maneira geral, não só para o fotoenvelhecimento. Fotoenvelhecimento se faz alusão às alterações de pele que são em consequência da radiação ultravioleta, do dano do sol, por isso foto. Mas a gente sabe que existem fatores extrínsecos que também envelhecem a pele, os expossomas, que não são só o ultravioleta, e que também tem benefício de usar os retinóides. Inclusive, eles são, né, dos ativos tópicos, dos mais estudados para fotoenvelhecimento, e aqui um grande destaque para a tretinoína, que é, sem dúvidas, o ativo mais estudado para fotoenvelhecimento de maneira tópica que existe na literatura científica. Quem quiser fazer esse experimento, pode ir lá nos bancos, vai no PubMed e escreve lá tretinoína, no caso, e você vai encontrar uma massa de artigos científicos sobre o tratamento de fotoenvelhecimento, envelhecimento cutâneo de maneira geral. E esse benefício no fotoenvelhecimento, ele é em múltiplas vias, né? Então, desde a questão da queratinização, como tratamento de manchas, como síntese de colágeno, glicosaminoglicanas, espessamento epidérmico, aumento das camadas da epiderme, uma compactação do extrato córneo, existem diversos desfechos pelo qual a tretinoína melhora o aspecto geral da pele. Esses dias até vi um meme dizendo que assim, não existe nenhum o creme de pele
tentando estimular colágeno, daí ela tentando ali, insistindo e não conseguindo. Só que não é verdade, a gente sabe que existem diversos ativos que sim, ativam fibroblastos, que melhoram a qualidade da pele como um todo e são excelentes adjuvantes nos tratamentos de estímulo de colágeno. Então, um paciente, por exemplo, que fez um bioestimulador de colágeno, por que não indicar um retinóide, uma tretinoína no pós? Claro, se não houver contraindicação, falaremos sobre isso em mais detalhes, não houver contraindicação, mas por que não associar? A gente está perdendo, às vezes, uma oportunidade valiosa de melhorar o resultado dos nossos tratamentos. Inclusive, faço muito isso com os meus pacientes, muitas deles já estão até usando a tretinoína, já são pacientes antigos meus e já usam tretinoína, eu apenas mantenho quando faço o procedimento de bioestimulador de colágeno. Mas o mais interessante é que quando eu começo a usar a tretinoína junto ao bioestimulador de colágeno, muitas vezes meus pacientes vêm na revisão e a gente sabe que o efeito do bioestimulador é um efeito que ele vai aparecer daqui a alguns meses, semanas, meses, né? O melhor resultado é ao longo ali de 3 meses. E aí, mas o paciente já vem com uma melhora de qualidade de pele muito interessante, claro que sim, pelo efeito do bioestimulador de colágeno, mas muitas vezes ajudado e por conta do tratamento tópico da tretinoína. Então, a gente deve lembrar da tretinoína por um envelhecimento, um anti-rugas, digamos, um tratamento de manchas, um tratamento de uma pele envelhecida de maneira geral. Então, envelhecimento cutâneo, a tretinoína é muito interessante. Existem outros retinóides também, obviamente, quando o paciente não vai ter uma tolerância ou uma indicação a usar tretinoína, a gente deve lembrar do retinol, molécula aí amplamente encontrada em sérums, em produtos para o envelhecimento cutâneo. A gente deve lembrar do retinaldeído, que já não é tão comum da gente encontrar comercialmente, porque é uma molécula mais difícil de estabilizar, mas temos opções comerciais sim. Inclusive, quem é aluno do PL3C pode conferir nas nossas aulas sobre retinóides, ali todas as opções comerciais que temos, tá? Que não são muitas, mas são algumas, e eu vejo uma certa tendência ao aumento dessas opções comerciais, então temos aí opções para fotoenvelhecimento também. Outra indicação muito comum em que a gente pode prescrever os retinóides para disfunções da queratinização. Aí aqui entra, né, diversas doenças em que a gente tem um distúrbio de queratinização que pode se beneficiar dos retinoides. Exemplo, bem comum no consultório, ceratose pilar, né, ou queratose pilar. E isso incomoda muito, inclusive eu perdi as contas de quantas noivas eu tratei de queratose pilar. Porque a pessoa diz assim, eu tenho aqui a queratose pilar, né, aquele aspecto de pele de galinha que as pessoas dizem, que algumas pessoas têm, né? Aquelas bolinhas aqui, geralmente na região anterior do braço, posterior do braço, na região posterior das coxas, no bumbum, às vezes é até confundido com foliculite. E aí eu perdi as contas, assim, nunca me incomodou. Mas eu vou casar, e o meu vestido é curto, meu vestido marca cai, eu quero estar bem, quero estar bonita, muitas pessoas querem, usam aquele momento, é o momento dos mais importantes da vida, e elas querem estar plenamente bem, se sentindo à vontade. Então, eu vou dizer assim, eu perdi as contas de quantas noivas tratei, com relação à queratose pilar. Então, a queratose pilar é um distúrbio extremamente comum no consultório, e a gente sabe que ela tem um sincronismo com as ites, né? Então, as pessoas que têm ceratose pilar têm uma certa predisposição aí à bronquite, né? A asma, as rinites, as dermatites de maneira geral. E ele se trata de um distúrbio de queratinização, onde tem aumento de plugs de queratina dentro do folículo piloso, e aí que dá esse nome, né? Ceratose, queratose pilar. E a gente sabe o quanto a tretinoína e os demais retinoides também, eles aumentam o turnover celular e fazem uma compactação do extrato córneo. Então, isso ajuda muito nessas condições de hiperqueratinização. No caso da ceratose pilar, uma opção é usar o tópico, mas uma outra opção também é usar oral. Algumas vezes o paciente tem casos graves, muito intensos, em que o tratamento oral é a predileção, e também com resultados muito bons. Então, a gente deve lembrar dessa condição, que muitas vezes é o que traz o paciente para dentro do consultório. Existem outros distúrbios de queratinização, exemplo, a psoríase, que também pode ser usado os retinoides, é uma opção menos comum, porque a gente tem opção oral, né, da cetretina, no caso da psoríase.
A gente tem opções também do paciente simplesmente que tem uma pele já com tanto fotodano, que tem muita ceratose plana, às vezes tem aquele campo todo alterado, com aquela pele mais espessa, um envelhecimento em que a gente tem uma textura irregular da pele. A gente sabe que com o passar do tempo, né, a taxa de renovação da pele vai ficando mais lenta, o extrato córneo vai ficando mais irregular. Então, às vezes a pessoa sente a pele mais áspera, e só simplesmente para melhorar ali aquela superfície, eu comento que é como se fazer um polimento na pele. Você pode usar os retinoides tópicos também, como por exemplo a tretinoína, claro, lembrando sempre que pode ressecar a pele, que você tem que hidratar junto, mas os distúrbios de queratinização, só simplesmente aquela pele áspera, aquela pele e fotoenvelhecida, é uma indicação também. Os distúrbios de hiperpigmentação, seja melasma, seja melanose, do fotoenvelhecimento, também são, né, a hiperpigmentação inflamatória, pós-inflamatória, são também ótimos, os retinoides também são ótimas opções. O retinol, a tretinoína, o adapaleno pode ser uma opção, não é o preferível para distúrbio pigmentar, mas pode ser uma opção. Tá? O ácido retinóico. A gente tem uma questão de saúde, que a gente deve lembrar na hora de indicar os retinoides, que é, no caso de campo de cancerização, tratamento de uma zona que tem ceratose actínica. Você vai tratar ceratoses actínicas, mas depois para tratar aquele campo, para tratar aquela pele fotoenvelhecida, os retinoides também são uma ótima opção, né? A gente deve lembrar disso. E aí algumas vezes eu prescrevo um retinóide, uma tretinoína, por exemplo, para tratar uma face ali com muito fotoenvelhecimento, uma paciente que já teve ceratose actínica. Ela pensa assim, eu já tive um paciente homem que diz assim, não, mas esse tratamento que eu li, a bula dele é para rejuvenescimento, é para acne. Eu digo, não é para uma beleza da pele, é para a saúde da pele. Mas você veja que as coisas andam juntas. Quando a gente melhora a saúde celular, a gente renova as células, a gente acaba melhorando esteticamente, mas a gente acaba prevenindo, né? Prevenindo doenças, lesões pré-cancerígenas. Então, a gente deve lembrar disso também. Não é só porque o paciente, por exemplo, chega no teu consultório para avaliar a pele, não tem nada de câncer, não tem nada de câncer aqui, beijos, tchau. Não, né? A gente não vai fazer isso. Porque se você identifica que o paciente tem fotodano, você pode melhorar aquela qualidade da pele para deixá-lo mais bonito, a pele vai ficar mais bonita, mas também para prevenir no futuro, porque a pessoa ainda vai ver muito, né? Você tem que contar para os pacientes de vocês que eles vão ver muito, que eles serão centenários, que se tudo der certo, todos vamos envelhecer. Mas a gente tem que atenuar isso por uma questão de saúde, para prevenir câncer de pele, lesões pré-malignas. Então, campo de cancerização, tratamento das lesões pré-malignas, também é uma indicação dos retinoides. Bom, vimos aí algumas das indicações. Então, lembrem dessas situações na hora de prescrever os retinoides. Pois bem, como que eu vou prescrever então, Natália? Como que eu vou escolher? Vamos lá. De maneira geral, a gente tem algumas regras, tá? Algumas regras que valem para todos os retinoides. Uma regra número 1. Sempre quando você vai começar um tratamento, você deve avaliar o grau de tolerância dessa pele. Buscar na anamnese sinais que façam você pensar assim, nossa, essa pele é uma pele sensível ou essa é uma pele que parece ser tolerante, tá? Então, o paciente tem uma pele às vezes seca, ele refere que ele de vez em quando já teve alergia, que ele tem a pele sensível, que ele já usou produtos que ardem na pele, que ele já tentou tratamentos prévios que arderam, ele não conseguiu continuar. Então, são sinais na anamnese que o paciente pode ter uma pele sensível. Ou então o paciente não tem uma pele tolerante, ele usa vários tratamentos, na verdade nem fazem cosquinha, muitos tratamentos, que ele tem uma pele até mais oleosa, que ele nunca sentiu ardência, nunca teve alergia na pele. Bom, de repente esse paciente tem um perfil de pele com uma melhor tolerância. E aí que você vai estabelecer, mas de regra geral, mesmo que o paciente tenha uma pele com tolerância, é prudente você começar com uma concentração menor, a menor apresentação comercial que esse retinoide tenha. Paciente sensível, de pele sensível, é obrigatório você começar com uma concentração menor.
Quando o paciente tem uma pele de tolerância, é prudente, tá? Você pode começar assim, uma concentração maior. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar numa tretinoína, devemos lembrar que a menor concentração comercial é a de 0,025%, tá? Claro que você pode mandar manipular numa concentração menor que essa, mas essa dose, nessa concentração mais baixa, é um bom início para muitos tratamentos. Paciente de acne, para um rejuvenescimento. E você vai programar de progredir a concentração desse retinoide nas reavaliações subsequentes com o seu paciente. Então, não é prescrever e dar tchau. Não, você vai prescrever e você vai reavaliar este paciente, tá? Periodicamente, pensando em progredir a concentração desse ativo. Para o retinoide oral, também essa é uma regra, tá? Eu fico fazendo assim e parece um joinha aqui. Para os retinoides orais, isso também funciona muito bem. Então, assim, a gente tem as doses alvos na hora de usar a isotretinoína, as doses padrões temos, mas tá tudo bem se você começar numa dose mais baixa e progredir a miligramagem da isotretinoína numa condição de acne, numa condição de rosácea, numa condição de foliculite, numa condição de oleosidade, numa condição de uma dermatite seborreica grave, que você vai usar a isotretinoína oral, por exemplo. Existe, algumas pessoas não sabem, tá? Não lembram desse detalhe, que existe a isotretinoína de 10 miligramas. Saiu do mercado um tempo e a gente ficou por muitos anos apenas com a apresentação de 20 miligramas e a gente teve que se virar muito com a dose de 20 miligramas, fazendo o paciente usar em dias alternados, quando a gente queria uma média de 10 miligramas diária para o paciente, então ele usava em dias alternados, tá? A gente fazia redução de dose, fazendo as tomadas ficarem menos frequentes. Mas, lembrando que hoje em dia a gente tem sim a opção de 10 miligramas de isotretinoína, tá? Então, fica mais fácil a gente progredir a dose com o uso do 10 miligramas. Então, você pode começar com 10 e para 20, para apresentação de 20. Se quiser pular para 30, você consegue usar um comprimido de 20 miligramas e um de 10 miligramas, né? Indicar esse uso para o paciente. Tá? Não é muito fácil, não é muito bem distribuído. É uma coisa que eu tenho falado muito com o laboratório, né? Que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, do paciente encontrar a isotretinoína de 10 miligramas. Que eu sei tem um laboratório que tem essa apresentação, que é o laboratório Genon. E tem o nome comercial dessa isotretinoína, é o Ison. Quem é meu paciente sabe, porque muitas vezes eu começo o tratamento na dose de 10 miligramas. É preferível, tá? Os estudos mostram que é preferível você começar com doses de 10 miligramas diárias, ao invés de 20 miligramas em dias alternados. Então, é melhor você fazer frequência maior, numa dose pequenininha, do que fazer puladas. Às vezes, a gente não tem de 10 miligramas disponível, dependendo de onde você mora. Enfim, o paciente não encontra e a gente tem que fazer as 20 miligramas em dias alternados, tá? Pacientes que fizeram tratamento até 5 anos atrás, menos ainda, até 4 anos atrás, a gente não tinha muita opção do 10 miligramas, estava difícil aqui em Santa Catarina, não tinha, difícil encontrar. E aí a pessoa começava, às vezes, nessas doses alternadas de 20 miligramas, tá? Mas lembrando que essa questão de progressão lenta, começar no menos concentrado para o mais concentrado, é uma estratégia interessante de começar o tratamento, tá? Então, são regras que vale a pena a gente se atentar. Com relação à aplicação tópica, seja para qual retinoide for, tá? Para aplicação tópica, lembrar que o retinoide, de maneira geral, ele pode ressecar a pele. Então, se o paciente tiver uma pele mais seca, orientar que ele hidrate a pele antes da aplicação do retinoide. Uma coisa que eu explico muito para meus pacientes, a maneira de aplicar, é até fazer junto, né, aplicar junto com o hidratante. Nem todos os ativos a gente pode fazer isso. Nem todos por exemplo, nem todos os ácidos a gente pode fazer isso, de misturar, porque você pode alterar o pH ali e comprometer a ação do produto. Só que para os retinoides, eu quero lembrar lá do mecanismo de ação. O mecanismo de ação é por receptores. Então, existem receptores retinoides nas células, nos queratinócitos, principalmente. Então, assim, você espalhar as moléculas, espalhar melhor, não vai alterar o resultado, não vai alterar o desfecho clínico. A gente até melhora a tolerância do paciente ao uso do retinoide
e faz com que tenha a mesma ação. Então, por exemplo, você usar com hidratante aí no momento da aplicação não vai comprometer o seu resultado. Claro que os estudos são feitos com o retinóide usado puro, mas na prática a gente sabe que espalhando mais as moléculas a gente não vai comprometer o resultado e vai melhorar a tolerância. E estudos mostram que sim, eu já mencionei essa informação algumas vezes aqui, que você melhorar a tolerância da pele, usar um hidratante junto, tá? Diminuir a dermatite retinoide, não altera o resultado. Porque as pessoas que já usaram tretinoína alguma vez na vida, dizem assim, não, eu acho que funciona só quando descama, só quando a minha pele cai, quando fica tudo vermelho, um horror. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Isso não significa que só assim ele está agindo. Se você usa com hidratantes, melhorando a tolerância da pele, vai estar agindo igual e você tem uma melhor adesão, tá? Menos irritação da pele. Então, de maneira geral, para qualquer retinoide, você pode orientar que o paciente use hidratante antes da aplicação ou até junto no momento da aplicação, tá? A gente sabe que os retinoides agem por receptores, então você pode fazer isso, que ele vai, né, ter o seu mecanismo de ação executado mesmo assim, tá? Evitar aqueles cantinhos, aquelas áreas mais sensíveis, cantinhos de nariz, cantinho da boca, muito próximo aos olhos. Ele pode ser usado em pálpebras, eu posso usar um retinol em pálpebras, por exemplo? Pode usar. A gente só deve saber que a pele das pálpebras é uma pele mais sensível. Ela tem por ser uma pele com um extrato córneo menor, mais fino, é uma pele muito mais fina, né? Tem uma média de 3 milímetros a espessura da pele na região das pálpebras, mas ele pode ser aplicado ali. Só que, claro, quem tem pele sensível pode ter dermatite, então, assim, ir com cautela, tá? Então, mas poderia ser usado na região das pálpebras. Não esquecer de fazer as reavaliações e a progressão da concentração em cada caso, tá? Esses cuidados, tá, inclui também um outro importante de você orientar o paciente, que é com relação à fotoproteção. Então, os retinóides, eles são fotossensibilizantes, aumentam a sensibilidade da pele ao sol. Eu posso fazer o tratamento com retinóides no verão? Pode. Eu posso prescrever um retinóide para um paciente que pega sol, tipo, corre no sol no outro dia? Pode. Você pode. Você só tem que orientar ele que ele se proteja de maneira adequada no dia seguinte. Use filtro solar, saiba que a pele está mais suscetível à queimadura, a avermelhar. Então eu digo assim, olha, responsabilidade compartilhada aqui. Eu tô te orientando, você tem que fazer isso. Se não fizer, vai dar ruim, entende? Então assim, ó, às vezes a gente também tem que fazer o nosso paciente crescer, né? Eu digo assim, tem que compartilhar. Eu digo aqui, ó, é isso e agora é contigo. Quer pegar sol no dia seguinte? Não, vai com proteção. Põe um bonezinho, põe um protetorzinho e vai curtir a vida. Mas não vamos deixar de tratar com um ótimo ativo por causa disso. Então, às vezes a gente deixa de tratar porque, na verdade, os retinoides são poderosíssimos e você está deixando de tratar porque, às vezes, só falta uma orientaçãozinha. Então, orienta ali e vai usar sim, senhor, tá? Então, cuidado com a questão do sol. É importantíssimo, não custa lembrar, para qualquer retinoide. Desde um retinol, retinaldeído, uma tertinoína, um amidapaleno, uma isotretinoína oral, todos os retinóides têm a questão da fotossensibilidade, ele deve ser orientado com relação a isso. E claro, com relação à gestação. Então, com relação à gestação também é uma questão importantíssima. A oral não tem nem dúvida, a paciente não pode engravidar. Isso é muito bem estabelecido, tem que estar usando um método contraceptivo, até 2 métodos contraceptivos algumas vezes, né, dependendo de cada caso. Claro, você vai avaliar o método contraceptivo que o paciente usa, mas um método contraceptivo de segurança, fazer monitorização dos exames de sangue, aqueles cuidados da isotretinoína oral a gente sabe muito bem. Quem é prescritor sabe, não precisa nem repetir isso. Mas agora com relação ao tópico. Com relação ao tópico, existe dúvida, porque algumas literaturas, né, algumas fontes trazem que não tem absorção sistêmica, então teoricamente não teria problema de usar um retinóide tópico numa pele íntegra, em uma área pequena. Só que existem outras literaturas que realmente coíbem qualquer tipo de retinóide tópico na gestação ou em pacientes que estejam na pretensão de engravidar. Qual é a minha conduta? A minha conduta é não indicar, tá? Eu não receito retinóide para gestante ou para mulheres que estejam ali tentantes querendo engravidar, tá?
Por mais que alguns estudos mostrem a questão de segurança, da não absorção, que uma área pequena é seguro, eu acho que a gente não precisa correr esse risco. Eu acho que a gente não precisa expor o paciente a uma substância duvidosa, deixar a pessoa insegura. Eu acho que a gente tem várias opções que a gente pode usar na gestação, inclusive temos live abordando sobre isso, inclusive temos aula lá no PL3C abordando sobre gestação e produtos e ativos que podem ser usados, que devem ser retirados na prescrição de uma gestante. Então, acho que não precisamos correr esse risco, tá? Apesar de, sim, a gente vê, por exemplo, que o retinol é um produto de venda livre. Então, uma gestante lá de maneira inadvertida, ela pode comprar e usar, né? Pode acontecer isso. É extremamente grave. Se o paciente chegar no teu consultório dizendo que está usando um retinol, você vai assustar ela? Não, você não vai assustar ela, vai acolher, vai dizer que, olha, é preferível não usar, vamos suspender, mas calma, tá? É seguro, em termos de absorção, não te assusta, tá? Mas vamos parar com ele, tá? Então, tudo na medida, né? Tudo questão de bom senso, tá? Vamos suspender, mas o paciente, ele não vai ser, né? Não precisamos assustar o paciente que deu algum problema porque tá usando um retinol aí que ele comprou no mercado, tá? A única questão é que hoje em dia não é só o retinol, né? A gente tem um monte de produto aí de venda livre em que as pessoas não sabem que pode ser usado. Por isso que a gente bate o martelo do que a prescrição cosmiátrica, o skincare, ele é um assunto, um tema para um consultório médico, para conversar com o médico. Não é para ser conversado com nenhum outro profissional, na minha opinião, tá? Na minha sincera opinião. Por quê? Porque tem coisas, detalhes, nuances que são, né, de pauta médica. Então a gente tem que trazer essa conversa para cá, porque a pessoa pode estar correndo risco, ela pode estar usando algo de maneira inadvertida. Então, enfim, eu acho que isso é de extrema importância, tá? E a gente vê aí os produtos que nem passam nem para um profissional nenhum, que a pessoa só vai comprar na internet, né? E olha só que perigoso que isso pode ser. Inclusive aí compartilhei hoje nos stories falando de um produto de venda livre e que tem adapaleno lá na composição. Se uma gestante usa, né, sabe-se lá que problema pode acontecer, entre outras complicações. Então, a questão de gravidez e lactação, ela deve ser orientada. Um outro lembrete que eu faço também é quem tem bebê, quem tem filhinho pequeno, tá, na hora de aplicar o produto, cuidar na hora de dar beijinho, de abraçar, né, aplica antes de dormir ou mais tarde, porque depois às vezes toca no bebê, toca na criança, às vezes pode dar uma dermatite retinoide, pode acometer a pele da criança, tá? Então tomar cuidado com relação a isso. Às vezes a gente esquece desses detalhes, inclusive eu tenho uma história engraçada para contar, não sei se tem alguma amiga, uma das minhas amigas aqui que lembra dessa história, acompanhando a live. Tem uma vez, uma amiga, né, fez um peeling comigo, no consultório, fez um peeling. E depois o peeling tem que ficar agindo um tempo, né? Eu oriento o paciente a lavar no dia seguinte. Mas ela queria sair, ela ia pra balada. Daí ela foi, né, se arrumar com outras amigas nossas. E aconteceu que ela se maquiou com um pincel, um blush, passou um pó, agora não lembro direito. E as outras também passaram o mesmo pincel e todo mundo ganhou peeling de tabela. Todo mundo descamou no dia seguinte. Então, assim, é uma passadinha de pincel. Então, esses detalhes aí é importante até na hora de orientar o paciente a se maquiar e tudo mais, para lavar, enfim, para não ficar com aquilo contaminado com o retinoide ali nos produtos de maquiagem, tá? Paciente com um histórico de hipersensibilidade e alergia mesmo, alergia aos retinoides de maneira geral, é possível que o paciente tenha uma alergia de tabela. As alergias aos retinoides, elas não são comuns, tá? Na grande maioria das vezes, não é alergia, é dermatite retinoide. Dermatite retinoide é contraindicação a usar retinoides? Não é. Tá? Mas alergia estabelecida, sim, aí é legal que você evite qualquer tipo de retinoide. Nath, não sei diferenciar alergia de dermatite retinoide, calma. Temos também, né, aqui no nosso Momento Pele Ciência, uma conversa sobre dermatite retinoide. Tem uma live exclusivamente sobre isso em que a gente aborda todos esses detalhes. Você pode procurar lá no Momento Pele Ciência que você vai encontrar sobre esse tema. E quem é aluno da plataforma PL3C também tem uma aula só sobre isso, sobre complicações
E a gente fala sobre dermatite retinoide, fala sobre alergias, para você diferenciar. Dermatite retinoide não precisa suspender. Alergia, sim. Bom, eu passei mais do que meus 30 minutos de live. A questão dos retinoides é pra gente falar muito mais, é um assunto quase inesgotável. Eles são maravilhosos, a gente usa para diversas indicações, mas quis lembrar aqui um pouco com você sobre algumas indicações, como a gente prescreve, como a gente progride, alguns detalhes, algumas nuances, não é tudo, obviamente, mas são lembretes interessantes que eu acho que agregam no nosso consultório, no nosso dia a dia, para o nosso paciente e a nossa prática, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa live, tenha aproveitado essas informações, coloque na sua prática diária. E eu quero te convidar para a nossa próxima live, que vai acontecer na próxima quarta-feira, no nosso Momento Parecência. Eu aviso aqui com antecedência. Se você ficar com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários aqui que essa live vai ficar salva no feed. Se você não acompanha desde o início, não chora, que agora vai ficar salva no feed, você pode perguntar, tirar suas dúvidas ali. Afinal, a sua dúvida pode ser de outros colegas também. Isso é muito útil, porque a gente acaba aprendendo todos juntos. Um beijo bem grande, tá? Um ótimo restinho de semana para vocês e até a próxima.